Mas vamos começar por essa virada duríssima sofrida pelo Náutico, duríssima, tá? Lá na Curuzu. Ambiente hostil, como sempre, tá? Mas para quem gosta de futebol e como chama hoje em dia do futebol raiz, a Curuzu é um prato cheio, né? Porque é aquele estádio com atmosfera de estádio Muito perto, e velho. um jogo com times e personagens muito só os grandes roteiristas colocariam frente a frente com o desfecho que teve, né? Ilha dos Anjos e o Paysandu enfrentando o Náutico depois de toda a repercussão e as provocações daquela decisão da Série C, marcada por uma decisão bem contestável, questionável, polêmica de Voada. Ele mesmo, anos depois, fala em erro, né, naquela marcação do pênalti. Mas, enfim, com muita rivalidade, com o sentimento de revanche batendo, pulsando, batendo no peito do Paysandu e pulsando na Curuzu, o Náutico vai lá, vivendo uma crise interna grave, por mais que tenham colocado panos mornos aí nos últimos dias, na hora que o jogador líder do elenco, principal referencial maior do Náutico, fala tudo o que ele falou para Marchiori, a crise está muito grande. Para isso tudo via público, para ser vazado, a crise é muito grande. Então o Náutico tentou ao máximo contornar essa crise, levou um time fortemente pressionado em xeque por todo esse ambiente negativo que está instalado nos últimos dias, pela diminuição da pontuação, né? As vitórias foram ficando escassas, o risco de sair do G8. Aí o Náutico entra na Curuzu, nesse cenário que eu falei, o estádio pulsando, Paysandu em alta, e o Náutico vai lá, esfria tudo, faz um ótimo primeiro tempo, abre 2-0, poderia ter aberto até 3-0, e daí por diante, Lucas. A outra face alvirrubra veio à tona e o time leva uma virada como se não existisse. Né? O Paysandu acelerou, passou por cima do Náutico e um resultado duríssimo. Né? Então eu queria tua visão do que aconteceu lá em Belém, nesse golpe duro, pesado, mas ainda reversível que o Náutico leva a 2 rodadas do fim da fase de classificação da Série C. Fala, Fred, boa noite, Pedro, boa noite aí para todo mundo que tá ligado. Assim, foi o Náutico, acho que teve a pior semana do ano, ou pelo menos uma das, né? Porque por tudo aí que tu falaste dessa crise interna que explodiu, né, na quarta-feira, com tudo que envolveu o episódio de Souza e Marchiori. Na verdade, tinha explodido na segunda, né, com o Matheus Carvalho. O prelúdio começou com o Matheus Carvalho, né? Aquela curtida no Instagram, foi minimizada com a nota oficial e uma punição ao jogador, mas aí vem à tona a bomba total na quarta-feira, né? Quando Souza discute com o Marchiori, xinga Marchiori, diz que ele não joga mais com o Marchiori, e o vulcão entra em erupção justamente há 3 dias, né? Dos jogos mais importantes do Náutico na temporada. Então, por mais que internamente, e até o próprio Vitor Ferraz, que foi o capitão, né, é o capitão e foi o jogador que concedeu a entrevista coletiva antes do Náutico viajar, quisesse falar que era normal, que era uma coisa corriqueira do futebol, que isso só teve essa dimensão agora porque vazou, que isso já aconteceu outras vezes durante o ano, mas a gente sabe que para ter vazado e para ter tomado a proporção que tomou, de até Souza dizer que não joga mais, é porque assim foi de fato o estopim, né? E então o Náutico chegou com esse contexto de muita pressão, justamente diante do Paysandu, que tinha um velho conhecido aí dos Anjos, que sabe muito bem como enfrentar o Náutico, já conhecia todo o ambiente assim do Náutico, né? Já alguns jogadores trabalharam com ele, conhece gente da direção e tem desavenças públicas, até citou isso recentemente em várias entrevistas que deu. Então, era um jogo onde tudo assim
aumentava ainda mais esse caldeirão de pressão no Náutico, né? E aconteceu justamente o que não poderia acontecer para o Náutico, que era uma derrota para piorar da forma como foi, né? O Náutico começa, já entrando um pouquinho no jogo, acho que Marchiori, a ideia dele de tentar um time mais leve para explorar essa linha alta, que a gente conhece, né, dos times de Área dos Anjos, foi uma estratégia boa e deu certo, tanto que o Náutico faz 2-0 com tranquilidade, o Paysandu completamente perdido em campo, e o Náutico tem a chance de fazer o terceiro gol com o Berguinho e acaba perdendo, né? Ele chega cara a cara com o goleiro e chuta em cima e não consegue perder, não consegue fazer o terceiro gol, que provavelmente teria matado o jogo, mas não sei também, porque acho que eu li uma tweetada de João, né, João Grilo, que disse que se o Náutico tivesse feito 3-0, ele teria a sensação de que tomaria o 4-3, porque o segundo tempo foi de uma passividade assim, inexplicável diante do tamanho do jogo, né? Então a gente teve um Náutico que durante 20, 25 minutos teve chance para fazer 3, até mesmo um quarto gol, mas não fez. Fez 2 gols com o Berguinho em jogadas de contra-ataque, né? Ribamar muito bem no primeiro, serviu ele. No outro contra-ataque, acho que foi Elton que tocou para ele, e Ribamar estava fechando no meio e ele acabou batendo cruzado. Só que aí vem onde eu acho que a virada do Náutico e também do Paysandu começa justamente a partir das mudanças de Hélio, né? Ele foi muito feliz nas mudanças ali. Ele tira Anilson, que jogou no próprio Náutico ano passado e esse ano também, no início do ano, que é um defensor assim, limitadíssimo. O Náutico explorou muito bem as costas dele no começo. E a gente viu o Náutico completamente perdido depois das mudanças, né, de Hélio. E o Paysandu dá para dizer que acha um gol, porque se for um chute de fora da área, né, acaba desviando. Eu confesso que achei defensável, acho que dava para Wagner ter feito coisa melhor no lance, mas aí é um gol que naturalmente colocou de volta o Paysandu no jogo, né? E aí no segundo tempo é um jogo de um time só, né? Se Marchiori, na minha visão, teve méritos para montar uma estratégia inicial de explorar a linha alta do Paysandu e de Hélio dos Anjos, né, que todo mundo já conhece, eu acho que no segundo tempo ele fez tudo errado. Assim, as escolhas questionáveis de Marchiori, mais uma vez. Não é a primeira vez que no pós-jogo do Náutico a gente vê torcida, vê imprensa questionando as escolhas de Marchiori durante o segundo tempo. O segundo tempo do Náutico contra o CSA já tinha sido muito ruim. Só que aí, no caso contra o CSA, nos aflitos, o CSA não conseguiu impor o mesmo ritmo que o Paysandu conseguiu impor hoje, né? Então a gente viu no segundo tempo um Paysandu que assim, encurralou o Náutico não conseguia fazer nada, e aí você vê Marchiori colocando Eduardo no lugar de Ribamar, tirando o único centroavante dele, que era um cara que segurava a bola ali, e botando um meia que não consegue render. E você também tem uma escolha absolutamente questionável de Vitor Ferraz na zaga, que não já se mostrou errada contra o Operário, já se mostrou falha. Ele falhou, na minha visão, no segundo gol hoje. Então, foi um segundo tempo onde o Náutico assim, inexistiu e parecia que estava jogando um jogo de primeira rodada da Série C, assim, completamente fora do senso de decisão que a partida cobrava, né? A gente viu o Paysandu dividindo mais, mordendo mais. O Paysandu, tecnicamente, não é um super time. Ninguém nessa Série C, né? Ninguém nessa Série C é. O Brusque, que é o líder, junto ali com o Operário, também, tecnicamente, não tem nada de outro mundo. Mas a gente percebe o Náutico, assim, que vem numa queda perigosa e numa reta final, né? E a gente vai entrar nessa questão de tabela, mas, assim, o Náutico teve 2 chances de fazer o dever de casa e para esses 2 jogos agora, começando pelo Paysandu e depois o Brusque no próximo final de semana, de certa forma, tranquilo, né? Porque se faz o dever de casa contra Remo e CSA, estaria com 29 pontos, estaria assim, tranquilamente a um empate, basicamente, de garantir a classificação, né? Mas aí o que a gente vê é um Náutico que apresentou problemas internos, acho
que o trabalho de Marchiori, embora não tenha nenhuma informação de possível troca, acho que começa cada vez ser mais questionável. Acho que começa cada vez mais a ser questionável. E um time que, se a gente for olhar, assim, o Náutico de Marchiori tem 4 vitórias em 2 meses e meio. Ok, perde pouco. Mas se a gente for olhar para a tabela mostra que essas poucas derrotas não estão fazendo um efeito prático, né? Porque são muitos empates assim, absurdos, confiança, Botafogo, o Náutico saiu na frente em ambos os jogos e cedeu empate. Aí hoje, contra o Paysandu, novamente saiu na frente e cedeu empate e foi atropelado depois, né? O terceiro gol, assim, é de uma passividade inexplicável. O cara ganha a bola no ar, depois ganha no chão e ainda dá uma... sozinho, chuta com liberdade. O quarto gol também, a zaga cochila, fica tentando fazer proteção para a bola sair. O cara pega a bola, lança e faz o gol. Wagner falha também. Então, assim, foi o Náutico que fez, acho que o pior segundo tempo da... Não, pior segundo tempo não sei, mas um dos piores da temporada. E todos os sinais de alerta, assim, acho que já passaram disso, sabe? É uma situação, embora a tabela aponte a mesma pontuação, né, do São José, graças ao Figueirense que conseguiu segurar, e o Náutico vai pegar o Brusque já classificado, né? Talvez já supostamente seja uma vantagem, mas é complicado, porque o São Bernardo, que é o último adversário, voltou para a briga, né? Voltou a vencer também. Então, assim, o jogo de hoje acho que deixa ainda mais dúvidas, né, nesse Náutico, nesse próprio trabalho de Marchiori. Sim, eu não sei se uma mudança a 2 rodadas do fim não faria bem. Agora a gente volta para um debate, pode ir para um debate de quem poderia ser um possível substituto, mas enfim, não. Até o momento não tenho nenhuma informação de possível troca, então tem que trabalhar com o que tem de momento, embora eu ache o trabalho muito questionável. É isso, sabe Lucas? Independentemente de fazer uma análise mais profunda de como o time está jogando, do trabalho de Marchiori até aqui, a verdade é que não tem nada que você diga assim, pô, foi importante aqui, foi fundamental, vamos manter. Por que manter? Por que manter? Por quê? Eu sei que se existe planejamento, e existe, vamos lá, ok, para trazer Marchiori foi pensado, foi conversado, foi planejado, massa. O planejamento deu errado. O planejamento Marchiori deu errado. A relação interna não é boa, o desempenho do time não é bom, tá? Eu até escrevi o seguinte no Twitter, sabe, Lucas? Que o Náutico ele abriu uma margem de relativa segurança dentro do G8 sem jogar bem. Foi lá e abriu essa margem. E não foi muito diferente o futebol de quando essa margem foi sendo corroída. Me pareceu o Náutico muito. Como que diz assim? Daqui a pouco a gente vê esses 2 joguinhos e acalma. E aí passa por Marchiori, passa pela direção do Náutico, que também negligencia os reforços que podem mudar o patamar do time. Porque eu até escrevi no Twitter dizendo o seguinte: um time grande, e até algumas pessoas provocando responderam: o Náutico não é grande, não sei o quê. Para a Série C é grande. É o maior camisa da Série C. É gigante do futebol brasileiro, o maior time do mundo. Não, mas na Série C é uma das maiores camisas. Se você tem eu falo muito isso no Santa Cruz da Série D. Se você tem uma das maiores camisas, só faz sentido isso pesar a seu favor se você tiver um elenco diferenciado para se impor. E o Náutico não tem. O Náutico não tem. O jogador diferenciado do Náutico, Souza, é um jogador contestado. No podcast ao lado, né? No TimbuCast, é o alvo número 1 de atos e não sei se todos, mas sobretudo de atos. A torcida até se volta contra ele por causa disso. Né? A referência técnica hoje estava no banco. E aí sobram jogadores que você bota frente a frente, os adversários têm iguais ou melhores. Tá? E o Náutico deixou a janela, não existe janela, né, na Série C. O período de até dia contratação 25. está aberto.
em contratação ainda está aberto, mas não adianta muito, porque a definição está vindo agora. E aí agora a diretoria já vai ficar com medo de pensar em contratar, porque pode trazer e o cara nem estrear pensando numa fase final. Mas se o Náutico for para a fase final com esse time, vai vulnerável. Vai vulnerável. E aí está nessa situação agora. Como a classificação se tornou incerta, eu acho que não vai vir reforço. Vão assinar contrato para um time que talvez não se classifique, que pode realmente não se classificar. Então, para mim, foram esses 2 pontos fundamentais que pesaram para o Náutico chegar nesse buraco que está hoje. E, observando de longe tudo, não sou um profundo acompanhador, né, do Náutico, não acompanho o Náutico de perto, muito menos tenho informações internas que não sejam já compartilhadas por Clauber, né, por exemplo. Mas eu mudaria o treinador como um ato claro de correr risco, assim. Mas eu acho que a aceitação, qualquer postura de dizer vou trazer o Santa Cruz fez isso, trouxe um treinador para 2 jogos, são tiros que você tem que dar. Às vezes vai. Eu acho muito difícil que vá com o Marchiori. Muito difícil. Muito difícil. Não só pela ausência de evolução, porque não há evolução. Até há momentos bons, mas os momentos bons há desde que ele chegou. Então você recorta momentos bons com momentos mais confusos. Não há uma evolução, não há um crescimento gradual. Tá? E ambiente. O ambiente pesa demais. Tá? O ambiente pesa demais. A ponto de que tem um jogador hoje dizendo que essa virada foi para derrubar o treinador. Aí eu concordo com o que o Cláudio escreveu. Quem quer derrubar o treinador não abre 2-0 e não faz 2-0. É óbvio que não foi. É óbvio que não foi. Mas há uma sensação na torcida, pelo menos acho que minoria, de que tenha sido, mas obviamente não foi. Não, é só o piloto automático, né, Lucas? Qualquer derrota hoje seria dito isso. E eu acho que o Náutico escolheu esse piloto automático quando mantém Souza e Marchiori, né? Eu acho uma decisão muito questionável. Muito questionável. Porque, ok, foi um acordo de paz, mas sim, a gente sabe que futebol é muito... Muda tudo muito rápido. A camisa dos irmãos, né? Que tem só Pronto, aí Souza começou no banco hoje. Se Souza não for titular, a gente no cenário que Marchiori permaneça, já volta, porque Marchiori não está colocando Souza. Então, assim, são muitas interrogações nesse trabalho. Eu estava, a título de curiosidade, fui ver as 4 vitórias do Náutico com Marchiori. Pouso Alegre, lanterna, atualmente. Um gol de Denilson de cabeça, bola parada, partida de escanteio de Souza. Volta Redonda, dos aflitos. 2-0, um gol de Souza de bola parada, e aí um gol de Jael desviando o zagueiro. Qual é a outra, meu Deus? Aí tem o Altos. O Náutico joga muito mal, mas muito mal mesmo, consegue um gol com Berguinho, depois de um cruzamento. E o Figueirense, que foi a melhor atuação sob o comando dele, assim, que rendeu 3 pontos. Foi um 2-1. Mas assim, são vitórias, claro que toda vitória tem os mesmos 3 pontos. Mas são vitórias, assim, contra os 2 piores times do campeonato, Pouso Alegre e Altos. E você tem o Volta Redonda nos aflitos, que naturalmente o Náutico já tem uma imposição maior, e que foi o Volta Redonda, né? E também o Figueirense, que é esse time de meio de tabela. Então, assim, o Náutico com o Marchiori é um time que, assim, nos jogos cascudos, não estava perdendo, né? Antes dessa derrota do Paysandu, mas também não estava conseguindo ganhar, né? Tipo, para mim, os jogos contra CSA e Remo, assim, são de um absurdo, assim, sem tamanho, sabe? E eu acho que se a gente for até numa análise um pouco mais... voltar um pouquinho na tabela, voltar para aquele jogo contra o Ipiranga, eu acho que é porque aquele gol de Vitor Ferraz sai para salvar o Náutico, né, de uma derrota. Mas se perde, aquele jogo era para você ter interrompido o trabalho ali.
Aí dá uma Tira sobrevida. um pontinho do Náutico. Lucas, tira um pontinho do Náutico e coloca 2 do Ipiranga para ver como é que Pois é. fica. Tava o A gente Náutico tava falando agora da eliminação, pô. É. E eu acho que foi justamente aquele jogo que deu uma sobrevida a Marchiori. Porque eu, particularmente, não imaginaria permanência em uma derrota ali. E também com essa sequência de sem vitórias, né? São 4 jogos sem vencer já. Assim, claro que a gente vai ver a tabela da Série C. Tá tudo muito próximo. Tá tudo muito próximo. Não é como se o Náutico tivesse a 3, 4 pontos do G8, faltando 2 rodadas. O Náutico tem a mesma pontuação do São José, do Paysandu. Mas é um time que está em queda. É um time que não consegue fazer valer o status prévio de favoritismo por tudo que o Náutico tem que ter na Série C, né? Se o Náutico não for favorito ao acesso na Série C, aí, pelo amor de Deus, tem alguma coisa, assim, estupidamente errada. E aí, quando a gente vê esse crescimento do Paysandu, quando o Hélio ganha o primeiro jogo, eu mandei mensagem para a Cláudia, disse, rapaz, Paysandu com o Hélio vai buscar. E o Paysandu tem outro jogo em casa agora, assim, bem acessível. Então, assim, a gente vê o Náutico desacelerar numa reta final, onde outros adversários estão com mais caras de que vão abocanhar essa vaga no G8, sabe? O Náutico desacelerou, assim, no momento não podia. E se a gente fizer uma pergunta ao torcedor, são 12 jogos com o Marchiori. Do que mudou para a estreia em Pouso Alegre para hoje, acho que Nada. É o que eu falei. Jogou bem em alguns momentos. Jogou. Jogou mal em muitos momentos. Jogou. Houve evolução? Não. O segundo tempo de hoje é um dos piores da temporada. Concorda? Concordo. O primeiro tempo de hoje é um dos melhores da temporada. E parece que o Náutico vai para contra o Operário tinha sido o pior primeiro tempo, fez um bom segundo tempo, empatou. É muita oscilação para uma coisa que para um campeonato que, ainda mais sendo muito equilibrado, você precisa ter um mínimo de regularidade. Aí eu vou voltar. O argumento muito usado para quem defende o trabalho é de que era uma derrota em 11 jogos. Agora são 2 em 12. Beleza, ok, perder pouco é importante. Todo ponto dessa Série C vale muito no contexto de tabela de muita proximidade. Mas eu vou repetir o que eu falei, a tabela também escancarou que essas 2 derrotas em 12 não adiantaram, não tem muito efeito prático, porque foram outros tropeços que acabaram fazendo com que essas derrotas fossem minimizadas. Alan, vamos colocar a classificação da Série C, por favor, aí na tela, para a gente dar uma olhada. Pedrão, falou em classificação, Minhoca aparece igual ao mestre dos magos. Meu amigo, essa foi inacreditável. Números é comigo. Vem junto. Ele estava aí ouvindo já, estava só esperando. Não, estava não, pô. Acabei de chegar. Trago uma notícia boa para os alvirrubros. Falamos em 29, Minhoca, falamos em 30, mas com esses empates de São José e CSA hoje, eu já começo a ficar desconfiado. Primeiro, acho que 29 volta a ser um ótimo número. Eu começo a achar que 28 dá. Fred, internamente, a gente do Náutico trabalhava assim com 29 garantido, 28 alguns passando e outros ficando, e 30 assim garantido com folgas. Eu acho que caminha para 28 dentro e 28 fora, né, Minhoca? Não, só lembrando que com 29 pontos não é garantido, né? Assim, se o Náutico... Sim, a conta era do Náutico. Sim. Né? Isso. Assim, a gente está falando 29 que tem uma boa chance e eu concordo nesse ponto. O Náutico não está fazendo futebol bem feito, quanto mais matemática. Porque quando eu falava 30 pontos, era numa margem de confiança, entendeu? Eu sempre achei que o 29 podia dar uma classificação, como podia gerar uma desclassificação ali por conta dos critérios de desempate. O Náutico, por exemplo, não tem tantas vitórias, não tem um saldo tão bom assim, principalmente hoje porque perdeu por 2 gols de diferença. Piorou, e não à toa,
acabou perdendo a posição para o São Bernardo. E eu vejo com uma boa possibilidade, desde que, e aí tem esse fator do jogo de amanhã do Ipiranga contra o Floresta, para não aumentar ainda uma concorrência a mais. Porque quanto mais clubes, você pode até imaginar que um não consiga, mas aí você tem um outro, ou seja, você tem que, além de fazer o seu, você precisa tentar secar uns 2 adversários aí por um momento, né, que eu acho que você já deve ter tratado aí, dessa situação que é muito mais a matemática do que pelo momento mesmo do próprio Náutico, né? Essa semana do Náutico foi muito desastrosa, até para a gente falar sobre essa questão matemática, se uma equipe, no momento derradeiro do campeonato, passa por uma crise interna que está passando. Então, por mais que a gente fale dessa questão da pontuação, pois é, o jogo hoje estava 2-0, né? Parecia que as coisas teriam um rumo de onde você tirar. E até mesmo quando diminuiu o Paysandu, eu falei, beleza, o Náutico ainda tem uma carta de empate, que é tipo, vai ser muito ruim se empatar esse jogo, mas o empate ainda está na conta. Mas quando acontece a virada, aí eu falei, aí eu acho que agora o negócio desandou. Porque junta tudo, Fred. Junta o fato da equipe já ter tropeçado em casa no jogo passado, perde o confronto direto, sai do G8 e ainda com isso uma pressão basicamente para um time tumultuado, né? Um momento praticamente onde as coisas não estão acertadas. Então, matematicamente, eu diria que para o Náutico, mesmo com 4 pontos, a depender do contexto, claro que tem uma situação, por exemplo, se ele está fora do G8, só para explicar um caso, e o Náutico, por exemplo, vence a próxima partida, mesmo fora do G8, tem como, né, acontecer, né? Se o Náutico vencer, São Bernardo e São José vencer e volta redonda. Se o jogo não for... Tem. Pode acontecer. Pronto. Se acontecer esse cenário, que também o Ipiranga pode também passar, né? Um empate já não vai resolver na última rodada, possivelmente. Sim. Então, por isso que aí é o São tal Bernardo cenário. iria pelo empate se isso acontecece, né? Quem teria o empate era o São Bernardo. Isso. Se o jogo E a coisa que mais faz no mundo, o São Bernardo é empatar. Só faz isso da vida. Pronto. É essa composição dos 29 pontos onde é o risco do Náutico. E aí é que tá. Qual outra composição? Um empate na próxima rodada com uma vitória na última rodada. Só que você ainda precisa também dos tropeços dos demais adversários para você ter essa combinação com 29 ainda favorecendo. Então, nesse momento... Eu acho que 29 eu acho que vai ser, e aí é que tá. Eu acho que pode até ser que o 29 entre. Eu acho que talvez o Náutico não vai ser uma dessas equipes, entendeu? Porque nesse momento, se eu fosse fazer um palpite de como vai terminar a classificação, eu acho que vai ter gente passando com 29 e o Náutico talvez não vá ser uma dessas equipes. Então, eu acho que a grande questão é, se o Náutico atingir 29, eu acho que possivelmente o nono colocado também vai ter 29. E aí ele precisa estar aí nesse critério com o São Bernardo para superar, né, esses 29 pontos. Por isso que ele precisa possivelmente ter que vencer na última rodada o São Bernardo, na minha avaliação. Ô, Alan, o GE não vai ficar com raiva da gente se a gente entrar no GE, não. Porque no GE a gente consegue ver e ver nos próximos jogos ali do lado, tá? Pode ser frescura, vamos entrar aí dentro do GE, tá? Que tem uma classificaçãozinha com o jogo do lado, porque é necessário, tá? É necessário. Melhor do que eu ficar dizendo, para quem está acompanhando visualmente, é muito importante para a gente desenhar a tendência de como vai chegar a última rodada. Eu preferia o GE, tá, Alan? De verdade, porque você consegue ver ali do lado uma rodada, né? Pode entrar lá mesmo. Um do lado do outro. A gente vê o do Náutico, a gente sabe, para a gente ver o dos outros, para poder comparar. Pode entrar no GE sem bronca. Eu estou até com ele aberto aqui, eu vou te mandar o link, tá, para já ser mais rápido. Pronto, tá aí na tela. Já está aí, né? Pronto. Coloca ali, por favor, Alan, 18ª rodada. Perfeito, velho. Obrigado. São José joga em casa e São Bernardo jogam em casa. E Paysandu joga em casa. Essa já é a primeira notícia ruim para o Náutico. Seus 3 adversários diretos acima, porque agora os adversários diretos estão acima, não estão mais abaixo. O Ipiranga a gente está deixando congelado. A gente não sabe o que vai acontecer com ele amanhã contra o Floresta. O São José pega o Amazonas, um jogo duro. São José hoje não foi capaz de vencer o Figueirense. Chegou a estar perdendo por 1-0 e chegou a estar perdendo por 3-2.
Ok. Mas é um jogo em casa, onde, para mim, o São José ainda é favorito. O CSA, desculpa, o Paysandu pega o Pouso Alegre. Aí é 3 pontos. Aí é 3 pontos. Né? Se o Paysandu tropeçar, é porque o Paysandu já está brincando de ficar de fora, né? Exatamente. E aí tem Pouso Alegre, o São praticamente Bernardo, rebaixado, né? Isso, é a pior equipe hoje da Série C, é o Pouso Alegre. Perdeu hoje do e o América. São Bernardo faz um confronto direto com o Ipiranga. Tá? O São Bernardo faz um Esse confronto jogo, direto com o para mim, é um Ipiranga. jogo-chave. Em casa. Esse é um jogo-chave para o Náutico. Depende muito de amanhã. Aí, infelizmente, por isso eu estou dizendo que a gente não pode fazer um raio-x hoje aqui, mas Isso. inevitavelmente a gente está mergulhando, porque o Ipiranga pode ter 25, 23 ou 22. Né? E se ele tiver 25, esse jogo vira desesperador para o Náutico. Tem que Né? ser só um empate, né? Só um empate. Só um empate salvaria. E aí tem o CSA ainda, tá? E você tem o CSA ainda, que perdeu uma chance hoje, porque empatou com o Botafogo, tendo um homem a mais durante um bom tempo. Tá? Mas o CSA pega o Remo, que é um jogo bom. Um jogo bom. O Remo precisa de pontos ainda para não cair, mas é um jogo bom para o CSA. Que pode, vamos lá, o CSA ganhando e o Náutico perdendo, o CSA ultrapassa o Náutico. O Náutico vai pegar o Brusque fora de casa. É um jogo duríssimo para o Náutico. Duríssimo. Viagem chata, campo chato, adversário forte. Probabilidade de vencer baixa. Probabilidade de empatar. Porque tem aquela coisa que a gente falou também da última vez, né? Que o Brusque já está garantido. Mas o Brusque prefere que o Náutico não passe. Ele não quer que o Náutico entre no G8, porque ele sabe da dificuldade que, assim, o Náutico está mal, mas chegou ali no quadrangular, aí simplesmente ele pode mudar a chave, né? E fazer uma outra maneira de jogar. Então, o Brusque vai jogar para eliminar o Náutico, com certeza. E aí a gente vê algumas questões que vão ser fundamentais, tá? Que é o São Bernardo. O Náutico precisa, no melhor dos cenários, chegar nos aflitos na 19ª rodada. Chegar nos aflitos na 19ª rodada, precisando ganhar de São Bernardo. Seria ok para o cenário que o Náutico está hoje. Último jogo, decisão, Náutico São Bernardo dos aflitos. Qualquer alvirrubro assina hoje. Qualquer alvirrubro assina. Em nono e o São Bernardo em oitavo. Pronto. Só que para isso, o Náutico, ele precisa, tá? Pelo menos de um ponto contra o Brusque. Porque se o São Bernardo chegar aqui 3 pontos na frente, hoje já tem um saldo de um gol melhor, significa que, na pior das hipóteses, se ele ganhar por 1 e o Náutico perder por 1, já vão ser 3 gols. Aí o Náutico já vai precisar de uma vitória por 2 gols de diferença para ultrapassar o São Bernardo. Tá? Por isso que eu acho, Minhoca, que 58... Peraí. Repete de novo aí, Fred, que tu falou só para... Vamos lá. Eles estão empatados hoje em pontos. Vamos Sim. dizer, por isso que eu acho que 28 passa. É dessa lógica minha. São Bernardo ganha. Tá. Vai a 28. O saldo de 3. Vamos colocar o placar mínimo. Saldo de 3. Placar mínimo. Aí o Náutico perde. Hoje já tem 1. A diferença para eles é de 1 gol. Né? 2 e 1. O Náutico perde por 1 gol. Chega na última rodada. São Bernardo 28. Náutico 25. São Bernardo 3 gols na frente do Náutico. O Náutico teria que vencer por 2 gols de diferença. Sim, bom, perfeito. E aí, com 28, um sai e um entra. Eu acho que essa conta de um sai e um entra vai acabar sendo o 28. Tá? Eu ainda acho muito arriscado. 28 eu acho muito arriscado. Muito arriscado. E tem um detalhe, né? E existe outro cenário do Ipiranga vencer os 2 jogos, né? Vencer o Floresta e vencer o São Bernardo. A última rodada Mas do Ipiranga. Mas se o Ipiranga vencer os 2, o São José para em 28. Mesmo que o São José ganhe a última. Só que aí tem um detalhe. O Ipiranga pega o Botafogo na última rodada em casa. E o Ipiranga chegaria a 28 pontos com 8 vitórias, né? O Náutico chegaria a 28 com 7. Então, na verdade, basta o Ipiranga ganhar amanhã. Não precisa ganhar as 2. Agora, por exemplo, desastroso para o Náutico, que aí para conta de vocês, do 28 não dá. O Ipiranga ganha amanhã, empata com o São José ganha a última, o Ipiranga ganha a última. O Ipiranga não pega o São Bernardo, não? É o São José que ele pega?
O Ipiranga pega o São Bernardo. É o São Ah, é o São Bernardo. Bernardo. É o São Bernardo. É o São Bernardo. É por isso, Fred, É o quando tu São fez a Bernardo. conta desse confronto direto, tem esse fator que vai ter o duelo na próxima rodada, São Bernardo contra Ipiranga, entendeu? Ipiranga, E dependendo do contexto, se for 25-25, o Náutico tem que torcer para empate. Se tiver um vencedor, um já vai abrir ali para 28. Por isso que eu estou achando que 28 é uma pontuação Mas que aí, se dá... tiver o vencedor, é melhor que seja o São Bernardo, porque o Náutico trata ele aqui. É, No por confronto conta direto, do... fica Pode 28 a tentar 28. superar, no saldo de gols. É. No saldo de É gols. isso. É isso. Mas Mas aí eu o acho que... Ipiranga, se ganhar amanhã e a última, por ter uma vitória a mais, fica na frente dos dois. Não, acabou pro Náutico. Se for só 28, no caso, né? Por isso que eu estou dizendo, assim, 29 eu já acho um risco pequeno, mas 28 eu acho um risco alto. Eu acho um risco alto. A verdade é que precisamos do resultado de Floresta Do e Ipiranga. Ipiranga. Precisamos muito. 29 eu acho um risco bem baixo, assim, pro Náutico. Justamente pelo confronto direto. Porque se o Náutico chega a 29 é porque ele conquistou pontos diante do São Bernardo, né? E aí, acho que fica, Mas o ideal cenário com de 29 vitória. pontos fica um pouquinho O melhor. ideal com vitória. Desde Sem que dúvida, claro. Porque assim, se for a composição vitória na próxima rodada e empate contra o São Bernardo, pode ser que o empate esteja eliminando o próprio Náutico, entendeu? E aí é que tá. Sim, Uma coisa é a sim, gente falar sim. matematicamente isso. Outra coisa é o Náutico empatar a próxima rodada e o sentimento talvez não... Assim, vai depender muito mais de resultado de terceiros para que haja uma mobilização para o jogo da última rodada. Porque é esse o contexto que o Náutico precisa. E aquela coisa, a gente está falando desse cenário se for só um duelo direto entre Náutico e São Bernardo. Se por acaso tiver o Ipiranga, ele vai precisar ganhar do São Bernardo na última rodada, fazendo a diferença de gols e ainda secar um possível adversário. Então, para o Náutico, nesse momento, é trabalhar na secação, resumindo é isso. Né? Eu acho que ele vai precisar... Esse jogo do Brusque eu considero muito difícil mesmo do Náutico pontuar. Mas já mostrou em algum momento do campeonato que é um time difícil de ser batido. A questão é o momento agora, sabe? A gente faz uma análise muito mais geral do campeonato do Náutico, mas, queira ou não, acho que o momento atual, Fred, pesa muito, sabe? Pesa muito para a gente até ter um certo pé atrás com o Náutico. O Náutico vai conseguir pontuar 2 pés atrás. Pois é complicado. Um empatezinho do Náutico contra o Brusque, torcedor assim, né? Acho que assim, Atos está no superchat, está no chat. Ele quer a palavra, viu? Ele quer a palavra ali. Não mandou superchat. Põe só uma caneta aí. Não, se a gente botar um link para Atos aqui, é 1 hora de programa. Aí não tem condição, não. Não, é verdade, aí vai longe. Aí é 1 hora aqui. E nosso jurídico vai precisar trabalhar forte, como ele tá raivoso. Tá parecendo eu quando tem o Cássio Cardoso depois de uma derrota em casa, assim, um empate com o Goiás, assim. Mas vamos lá, tá? Parece que Marchiori caiu, viu? Turma aqui no chat. Caiu. Eita. Vitória acabou de confirmar. Caiu. Ou seja, situação só piora. Manda o link para Atos aí. Manda o link para Atos. Atos, Twitter que tu tá ao vivo aqui. Manda o link e vamos repercutir a queda do Marchiori aqui. Agora, por que não demitiu quarta-feira? Não existe isso, velho. Não existe. Eu falei isso com o Cláudio. Cláudio, vai manter Marchiori depois dessa confusão toda que aconteceu com Souza, vai apanhar do Paysandu e vai demitir depois. É um absurdo isso, pô. É um absurdo. Você não tem convicção de nada. Mas, Lucas, isso é a coisa mais... É a cara do futebol brasileiro, concordo. Não, clichê, exatamente. Hoje é o Dudá o próximo jogo. É um absurdo. O Sampaoli hoje tem que agradecer a Pedro ter convertido o pênalti no final, por possivelmente ele não ter caído, né? O que acontece? Eu acho que fez certo, tá? Acho que pelo menos não passou de hoje. Também. Eu acho que fez certo também. Fez certo. Agora vamos... Eita. É Roberto Fernandes, o treinador. Enfim. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Ele vai entrar mesmo? Hã? Ele vai entrar mesmo no link? Eu sei. Vamos organizar a casa, porque agora a gente tem a queda aí de Marchiori, né? Então tem
Eu estava começando a encerrar o bloco do Náutico da Série C. Meu Rico amigo. Viana colocou a melhor. Chama Evaristo Pizzo. Não, pelo amor de Deus. Não faz Pô, é isso. sacanagem. O padre, viu? O telefone do padre vai tocar. Eu não sei se ele aceita, viu? Mas que eu acho que Dalpozo vai ser o nome natural. Eu acho que vai. Esse futebol é muito louco, né? Esse futebol é muito louco. Alan, vamos colocar aí a nota oficial do Náutico na tela, por favor. Te mandei exatamente aí. Comunicamos que o treinador Fernando Marchiori e o auxiliar Carlos Azevedo não integram mais a equipe técnica do Náutico. Atos Gildo, já presente aqui. Você tinha acabado de mandar um superchat, Atos, pedindo para que eu justificasse e defendesse a mudança do treinador. E eu vou te passar já com a cabeça posta, né? Cabeça de Marchiori na mesa. Estou muito surpreso, viu? Só para. Eu vou te passar o meu cenário de por que eu achava que tinha que mudar. Não sei se você estava acompanhando desde o começo do programa, mas eu cheguei a dizer a Lucas o seguinte: não há nada evolutivo desde a entrada de Marchiori. Os pontos positivos, os recortes bons, eles existem desde o começo. Você vê o Náutico jogando recorte de bom futebol em algumas partidas, e os problemas existem desde o começo. E você viu hoje as duas faces desse Náutico. Né? Um time que se impõe, que esfria um cenário absurdamente desfavorável a ele, interno e externo, um estádio pulsando revanchismo, tá? Motivação extra, você encobrindo crise, você chega lá, mete 2-0, chance de fazer o terceiro, não faz, e é atropelado como se fosse um time de Cone no segundo tempo. Atropelado sem resistência. Quem assistiu, eu assisti a partida, comecei no celular e depois fui para a tela principal. Você sabia que o Náutico ia levar os gols. Quando o jogo estava 2-1, você sabia que ia sair o gol de empate. Quando saiu o gol de empate, você sabia que ia sair o terceiro gol do Náutico, do Paysandu. Porque não havia resistência. Tá? E aí, minha conclusão, é que assim, não dá para ir para 2 rodadas praticando o mesmo futebol, com momentos ok e momentos confusos, extremamente confusos, né, com mudanças confusas de escalação, de substituição, para a decisão. A tendência era o esmorecimento. Ainda mais. Aí, beleza, aí você diz, não, mas vamos deixar, tem um trabalho em curso. Ok. E a crise interna? E o elefante na sala? E Souza, referência técnica, moral do elenco, chama o cara de filha da puta no dia e do outro veste a camisa da amizade. E o que Souza falou? Né? O que foi externado, e não só por Souza, deve estar dentro de vários outros jogadores, convenhamos, né? Convenhamos. Então, num caso desse, meu velho, é melhor mudar. É melhor mudar, porque você, pelo menos, vai criar no jogador o sentimento de que, bicho, vamos provar que a culpa era daquele cara mesmo, vamos para um tiro final. E eu acho que o Náutico, com a motivação retomada, ele é de igual para igual. E isso também é um erro, eu já falei. Para mim, eu inclusive concordo com você que brincou muito. Brincou não, falou sério, mas bateu muito na tecla de um ponta de qualidade, porque eu acho que o Náutico tem essa característica, de novo, de negligenciar reforço. Atos fez a campanha do solo uno. Só um atacante de lado. Até agora não tem. Do jeito que está dado, e aí o Náutico já tem experiência com isso na Série B. Mas então, Atos, para além da sua surpresa, e pode explicar por que da surpresa, né, o que é que você achou dessa queda? Primeiro, Fred, eu não tinha pegado a parte que você falou sobre isso, sobre a situação do treinador, peguei um pouco depois. Também é porque tu estás dando a opinião de agora, do cenário de agora. Eu acho que tu não desce pós-jogo do CSA. E após o jogo do CSA,
eu fui da opinião que o Náutico deveria mudar o treinador. E boa parte da torcida não concordou, inclusive. Aí tem aquela turma mais que diz que você está tumultuando o ambiente, como é que pede cabeça do treinador faltando 3 rodadas. E eu disse que a janela era muito curta, que eu sabia. Eu sei que faltando 3 rodadas é complicado mudar treinador. Mas eu achava que era o último momento. Muito porque eu sabia que o próximo jogo ia ser muito difícil contra o Paysandu. E eu disse, eu trocaria agora para caso venha perder do Paysandu, que era um resultado até o mais óbvio. O Paysandu era favorito para o jogo. Não troque depois do Paysandu. Para que o Náutico tenha uma semana tranquila com o treinador já há algum tempo, já há alguns dias pelo menos, para ter toda a preparação para o jogo do Brusque. Eu disse, só não adianta você, porque essa semana, isso eu estou falando na semana do jogo do Paysandu, essa semana já está prejudicada para uma mudança de treinador, para a chegada do novo treinador. Mas é o que tem. Agora, só não dá para prejudicar, perder o jogo contra o Paysandu e prejudicar a semana contra o Brusque. Só que essa minha opinião foi um pouco... Assim, tem um torcedor que fica revoltado, mas a maioria da torcida não queria a troca. Só que se abriu uma outra oportunidade, que foi a confusão que teve com o Souza. Que, naquela situação do jogador, enfim, fazer o que fez, todo mundo já sabe o que aconteceu, sempre tem a situação de ter perdido o elenco, né? Pode ser que tenha vários jogadores que tenham a mesma opinião de Souza. E se abriu uma nova oportunidade, talvez mais curta ainda, concordo, para se trocar o treinador. Então, o Náutico não trocou, ou, na verdade, não sei nem se discutiu a troca do treinador pós o jogo do CSA. Depois apareceu, na quarta-feira, uma nova oportunidade, que aí era uma situação muito tensa, muito complicada, e se tomou a decisão de continuar tanto com o treinador quanto com o jogador. Eu era da opinião de demitir os dois. E aí eu disse, olha, se perder do Paysandu, eu não vou ser a favor de derrubar o treinador, porque não dá para a gente concordar em um intervalo de uma semana com tantas decisões erradas. Porque se está trocando hoje, vamos convir que está claro que a decisão foi errada de não ter trocado contra o CSA. Naquele domingo contra o CSA, quando o Náutico empatou em casa. E ficou na situação de ir para 3 jogos, muito difícil, tendo que pontuar fora de casa. Então, se está tocando agora, é porque errou pós-jogo do CSA. E também errou depois da confusão com o Souza. Aí vai tocar agora, com tudo que eu falei, apertando o tempo, não dando espaço para o treinador chegar e ter uma semana decente de trabalho. Quem sabe quando esse treinador vai chegar? O histórico do Náutico nas últimas trocas do treinador é de demorar muito para contratar um treinador. Olha, eu já vou dizendo de antemão. A não ser que seja Roberto Fernandes, que deve estar nesse momento agora, se o Náutico estiver aberto, ele está lá. Ele está lá em Americano, jantando alguma coisa, se o Americano estiver aberto. Ele mora nos aflitos. A não ser que seja Roberto Fernandes, o Náutico vai atrasar essa contratação do treinador. Vai se passar a segunda, vai se passar a terça, vai se passar a quarta. Não pode de jeito nenhum. O treinador tem que estar anunciado. Tem que anunciar amanhã. É o histórico que o Náutico tem. Foram 2 rodadas com o Otávio. De dado para Marquinhos, foram 2 rodadas com o Otávio. Uma demissão dessa, Atos, para mim, detalhe, só para não fugir desse ponto. Uma demissão dessa só pode vir dizendo assim, ó. Vai ser quem? Fechou, liga para ver se topa. Topou, beleza, demite. Só pode ser assim. Se não for assim, não existe. Eu vou confiar nessa sua análise de raciocínio lógico. Mas não boto minha mão no fogo pela diretoria do Náutico. Eu já vi isso acontecendo e eles demoraram. Então, a gente tem só decisões erradas desde o jogo do CSA. Primeiro a permanência, depois a confusão, a permanência, e agora, na minha opinião, a troca. O que a gente tem desse caldo todo que foi o Náutico na Série C, no momento que o Náutico se encontra agora, Fred, é que o Náutico hoje, ele não existe como um clube. Porque quando a gente fala um clube de futebol, a gente fala um departamento de futebol, a gente imagina várias cabeças, um especialista numa área, outro especialista na outra, tomando para chegar a uma decisão, correto? O Náutico tem Rodolfo Moreira, já fez parte aqui do 45 Minutos, já participou do Timbucast, foi um cara que eu sempre defendi que ele fosse para o Náutico, nunca disse o cargo que ele queria que ocupar. Só que eu achava que dentro da torcida do Náutico era um cara acima. Eu ainda acho. Tem os outros diretores de futebol, tem Léo Portela, tem Cartacho, que foi contratado agora como executivo, tem os outros diretores que acabam dando sua opinião
Mas acontece que nada disso vale, porque só existe uma pessoa no controle do Clube Náutico Capibaribe que se chama Diógenes Braga. E ele controla o Náutico como se fosse o save dele do FM, do Futebol Manager. Ele atropela todo mundo, tudo e a todos. Todas as grandes decisões que o Náutico teve no ano, Fred, foi Diógenes que tomou. Veja, muita gente cobra de Rodolfo, eu acho que Rodolfo deve ser cobrado mesmo. Mas deixado para Rodolfo trabalhar com as contratações de 15 mil reais, 12 mil, 10 mil, 5 mil. Aí bota Rodolfo para trabalhar, bota o SIM, que é o Centro de Inteligência, que é a turma das análises de desempenho. Mas quando era contratação para fazer diferença, que a gente sabe que é o que 70 mil, né? Nem chegava a 60, mas 50, 50 ali, 40, todas foi Diógenes que conduziu e Diógenes que acertou. Então, Paulo Miranda lá atrás, o próprio Jael, sabe? A permanência de Souza, a gente bota aqui na conta também. A chegada agora desses últimos jogadores. Então, todas essas contratações mais fortes foi Diógenes que decidiu. E agora, nessa muvuca toda que houve com Souza e com Marchiori, na direção do Náutico, boa parte achava que tinha que demitir os dois. Mas quando se viu na situação que o Náutico não tinha ninguém nem para assinar o espaço lá de treinador, porque só tinha Otávio. O Náutico demitiu o Otávio, não tinha mais ninguém. Se o Náutico demite Marchiori, o Náutico ia ser treinador na área técnica para o jogo do Paysandu. Então isso praticamente obrigou o Náutico a deixar Marchiori para ir para o jogo contra o Paysandu. Mas pelo menos que tirasse o jogador, para poder ser passado alguma mensagem que o Náutico é um clube sério. Todos os diretores do Náutico eram a favor de Souza ser retirado do time, do elenco, do clube. E Diógenes simplesmente passou por cima de todo mundo. De todo mundo. E pior, que quando alguns diretores chegaram para ele para poder pressionar, ele usou o departamento de futebol, dessa vez da forma mais cínica possível, porque ele faz isso durante os 2 anos de mandato dele. Mas dessa vez foi cínica, porque todo mundo sabia. Era unânime de todos os diretores. Unânime. Tem que tirar Souza. E ele passou por cima, ele mandou Souza ser reintegrado. A opinião de Marchiori não existiu nesse caso. Simplesmente não existiu. Ele definiu que Souza ia ficar, e quando a turma começou a cobrar ele individualmente, ele colocou que teve respaldo da diretora de futebol de forma cínica. Então, a gente fica discutindo tudo que acontece no Náutico, que simplesmente é uma pessoa só que resolve. Então, tudo isso que aconteceu durante o ano, na verdade, culminando nessa semana de erros atrás de erros, e é assim que o Náutico vai para esse jogo contra o Brusque, é tudo, infelizmente, culpa do presidente. Diógenes Braga, ele está assinando tudo que está acontecendo. É muito triste isso. Então, Atos, pelo teu conhecimento, né, interno, você acha que o Náutico, nesse momento, está patinando? 10h20 da noite, está na mesa pensando em 800 nomes, rodando. Veja só. Divagando. Depois da decisão que ele atropelou todo mundo para poder permanecer tanto com o treinador quanto com o jogador, me foi colocado lá de dentro do Náutico que Marchiori não caía de jeito nenhum depois do jogo do Paysandu. De jeito nenhum. Eu não sei se eu estou surpreso porque eu tinha essa informação ou se, na verdade, é mais uma vez que eu acabei me fazendo de bobo de acreditar nessa turma, que, na verdade, é um bando de mentirosos. Né? Porque pelo cenário que você descreveu para mim, em que ele bancou contra todo mundo, agora é para dizer assim, ele que arrume, tipo, em tese ele bate no peito, ele demite, ele arrume. Mas é ele que vai arrumar. Geralmente, treinador também é ele que toma a frente. No final, Marchiori foi ele depois do empate com Exato, o Roberto. Ele bateu no peito e foi lá negociar com o Marchiori. Roberto Fernandes chegou ao ponto que tinha gente no elenco quando o Roberto Fernandes veio na última passagem. Tinha gente no elenco que não queria, Chiesa não queria. Chiesa ligou para Diógenes falando que não queria que Roberto Fernandes fosse contratado, que já tinha sondado com jogadores e ninguém queria, e ele passou por cima. Não que ele
devia escutar jogador. Não é esse o ponto. Mas essa decisão também foi dele. Todas as decisões de treinador, todas as decisões grandes, quem toma é Marchiori. Desculpa, quem toma é Diógenes. Ele não adianta, as pessoas podem dar opinião, pode ser consenso. No final das contas, é ele que vai decidir. E agora vai ser ele que vai decidir. Que nomes a gente pode considerar circulando dentro de um espectro lógico, fácil, porque, veja só, características do próximo treinador do Náutico. Um nome lógico, não vai vir uma invenção, é impossível que venha uma invenção. Um nome fácil, um nome que num telefonema se resolva, tá? E um nome disposto a trabalhar 2 semanas, se for o caso. Você sabe que só tem um nome, né? Nas condições que você colocou, Roberto. só tem Roberto, Fred. Olha, é Roberto no Náutico e Martelotti no Santa Cruz. Veja só, olha a condição que você colocou, que numa ligação aceite, que seja fácil para essa diretoria, no caso, para Diógenes resolver, que ele é completamente inapto para poder conduzir uma negociação que seja difícil, sabe? Para convencer um profissional, ele é completamente inapto para isso. Então, o único que se enquadra no que você colocou é Roberto Fernandes. Mas você concorda que essa minha lista é uma lista obrigatória, porque o cara vai ser... Veja só, eu não conseguiria entender... O Náutico não trabalha assim. Já vou logo dizendo, o Náutico não trabalha assim, tá? É porque eu não consigo entender como a diretoria, por exemplo, de hoje diz, vamos se reunir aqui. Vamos pensar no nome. Tem um cara que está muito bem lá no Sul, vamos conversar com ele. Aí tu vai ligar para o cara e vai dizer, oi, tudo bom? Tal, a gente tem um projeto aqui, mas pode ser que acabe daqui a 2 semanas. Você vai se mudar aqui. Não pode. Não existe essa conversa. Não é assim. Tem que ser um cara que conhece o clube. Acho que também é outro perfil assim, obrigatório. Ei, é muita loucura. Atos, é muita loucura. Assim, eu acho que hoje o patamar salarial dele é muito alto. Lisca não aceitaria, não, né? Não aceita porque, inclusive, é amigo do próprio Diógenes. Que amizade, né? Nunca deu um passo para poder vir para o Náutico, mesmo a torcida tendo uma enorme aprovação pelo nome dele. Mas não vem. Já disse tanto não. Por que ele iria vir agora para um jogo que vai ser uma final do campeonato, jogando fora de casa contra um Brusque, para poder ficar a marca? Não, eu só falei o Lisca. Eu só falei o Lisca porque o Lisca já teve esse cenário várias vezes, no Ceará, no Internacional. Mas não era CLC, né? Mas não era CLC. Eu sei. Só estou dizendo assim, é um cara que conhece o Náutico, tem uma proximidade com o Náutico, e ele já pegou esse cenário. Foi tentado agora na vinda de Marchiori, foi tentado. Mas de Marchiori, né? Não deu bola nenhuma pro Náutico. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês não vão acreditar. Se eu disser para vocês que na vinda de Marchiori o Náutico ligou para Tite. Para quem? Para quem? Tite. Tite? Não. Maria. Não tem como. Essa O Náutico liga. Então, se acontecer o que Fred está colocando, que é um raciocínio lógico, qualquer clube trabalharia dessa forma. Decidiu tirar o treinador, já ligou pro camarada que o Náutico quer, o cara disse, beleza, eu vou, tal, não sei o quê. Aí o Náutico vai, anuncia a saída do treinador, esse cara já está acertado, esse cara vai chegar amanhã. Se isso acontecer, é novidade. Nunca aconteceu dessa forma. Pelo contrário, o padrão do Náutico é amanhã começar a ligar para várias pessoas e começar a receber um monte de não. Eu acho que o primeiro dele vai ser Dalpozo. Dalpozo é outro nome que poderia topar. Conhece o Estado, conhece o Náutico. Seria bom para o Náutico. Para ele, eu já não sei se para ele não seria nada bom, na verdade. Não é bom para ninguém. Tirando o Roberto Fernandes, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Mas, assim, Dalpozo em 2 trabalhos de queda, né? No Ituano foi ruim, na Chapecoense também. Claro que no patamar de Série B, né? Mas, só, aquela ida dele 2 jogos é bronca. Olha só. Dalpozo estava acabando. Tá no Joinville. Aí o esporte deu essa sobrevida aí. Sim. Só que ele está queimando as fichas da sobrevida do esporte. O Ituano. E detalhe do Ituano, ele ainda conseguiu ganhar mais uma na chave. Sobrevida, porque ele não foi nem bem no Paulista.
Mas ele ganhou um jogo chave depois de se classificar, Corinthians. que aí deu a vida, né? Pô, uma semana, né? Que ele elimina o Corinthians e É. elimina o Ceará na Copa do Brasil. Exatamente. Aquela semana ali deu essa mais. Eu não viria, não, no caso dele. Até porque também tem problemas, né? Deve a ele, né? Tem muitos problemas. Olha, não vai se A comparar. demissão com- dele foi ruim. A Foi. questão da multa lá, obrigatória. O Náutico Exatamente. colocou ele Foi horrível. O Náutico Foi, mandou que- ele treinar o aspirantes. Foi. Ele só. Exatamente. Pô, A exatamente. relação entre o presidente do Náutico e Dalpozo, ela só não é tão ruim quanto a de Hélio dos Anjos. Por quê? Porque Hélio dos Anjos, primeiro que é porque Hélio dos Anjos é Hélio dos Anjos, né? Ele não vai aguentar calado. Então, ele vai para a imprensa, ele fala tudo que está acontecendo, e essa relação dele só foi piorando conforme o tempo, porque ele vai dando declaração e aquela coisa toda. Mas Dalpozo era para ser desse nível, sabe? Então, não sei. Tem gente que diz que não é 0% uma chance de Dalpozo. Eu falo isso durante a semana, né? Que eu conversei com algumas pessoas dentro do Náutico. Não tinha chance de cair, mas a pessoa me falou: olha, Dalpozo não é 0%. Eu cheguei a perguntar. Por causa da relação pessoal dele com o Diógenes, é 0%? Eu também não ficar cogitando aqui o nome a esmo, né? A gente fica falando aqui no nome do treinador que não tem chance nenhuma. Aí a pessoa disse: não é 0, mas é difícil. Difícil. A situação é difícil no Náutico, porque as opções são escassas. Acho que o Roberto Fernandes também nem seria uma opção boa. Acho que não salva, não, tá? Mas. Na verdade, eu acho que para um jogo 2, nem sei se. Para classificar, o problema Se a qualidade do treinador. Se a qualidade do treinador interfere em alguma coisa. Como você mesmo disse, Fred, Marchiori, ele tem algumas coisas boas. O problema é que as coisas ruins dele são gigantes e muito visíveis. Ele sabota o próprio trabalho dele. Veja só, Marchiori é um treinador, na minha opinião, muito melhor do que Dado Cavalcante. Porque Dado, você vê o trabalho de Dado e você não consegue extrair. Eita, isso aqui de Dado é bom. Na verdade, o trabalho de Dado é tudo muito confuso. O de Marchiori, você vê coisas boas. Eu acho que ele seria um bom auxiliar técnico. Ou ele precisa de um auxiliar que ajude ele. Mas o problema é que Marchiori tem as coisas boas e tem muitas coisas ruins. Por exemplo, por que ele coloca Vitor Ferraz de zagueiro num jogo como hoje? Já tinha feito isso no jogo contra o Operário. E hoje, tipo, isso não tem. Olha, eu queria pegar aqui um especialista em tática, em técnica, para poder me explicar, que me convença do porquê ele coloca Vitor Ferraz de zagueiro. Não tem como. O jogador pede para sair, demora a substituição e leva um gol em cima dele, né? Aconteceu exatamente isso. Ele pediu para sair. Veja, se você pegar o primeiro tempo do Náutico hoje, foi perfeito. Foi perfeito. Foi de almanaque. Pegue todo o primeiro tempo, chame Marchiori. Eu acho que isso, o departamento de futebol deveria fazer isso, mas não faz, né? E diga assim: Marchiori, me prove que todo esse desempenho do Náutico teve colaboração de Vitor Ferraz jogando de zagueiro. Não tem. Não tem. A saída de bola não foi por aí. Por isso que eu bati na tecla no jogo passado dele ter sacado Mangabeira. Teve muita gente que disse da seguinte forma: o treinador estava certo porque o time rendeu no primeiro tempo. Mas veja, não foi por causa que Mangabeira saiu. Não tem efeito, não, no time. Não. Se Mangabeira tivesse jogado naquele primeiro tempo, o time ia desempenhar bem do mesmo jeito. Então, ele toma algumas atitudes que é inexplicável. Não tem como explicar essa de Vitor Ferraz. E engraçado que foi o único erro da escalação e foi um erro que ainda veio prejudicar o Náutico no segundo tempo, quando tomou o gol em cima dele. Tem um detalhe sobre o Roberto, que Roberto foi o primeiro treinador a dar uma chance a Rodolfo, né? No futebol profissional. América do Natal, né? Levou o Rodolfo para a América do Natal. Trabalharam juntos na América, né? Verdade. Eu fui pego de surpresa. Eu não deu tempo nem de fazer qualquer tipo de checagem. Saber se tá algum nome na agulha. Não dá nem para ter um norte. O que a gente tem contato até agora, Atos, né? Até Cláudio já começou a apurar, que ainda Roberto não foi contactado, certo? Ele não recebeu nada. Até agora, nenhum tipo de contato foi feito. Ele até agora não foi procurado. Se o Náutico vai procurar ou não, a gente ainda vai esperar mais tempo, até porque acabou de ser anunciado, né? A demissão de Marchiori. E Cláudio falou aqui no grupo a mesma coisa que você falou.
ligar, Diógenes ele liga para qualquer um, né? Que vai ligar para a Lisca de novo, vai ouvir exato. Lisca, né? Mas veja só, o Náutico não entrou em contato com o Roberto Fernandes. Mas eu garanto a você que uns 100 torcedores já entrou. Entraram antes do jogo contra o Paysandu? Exato. Daqui para que eu chegue no Twitter vai ter um print de alguém. Exatamente. Assim, Roberto, vem embora ajudar o Timba e ele vai botar avante. É convocação. Roberto, no eventual convite, Roberto tá Terça-feira lá. tem aquela arte no Instagram dele já. O Náutico se sabotou. O Náutico. Foi um absurdo, assim, absurdo. O Fred. Não, essa semana foi bizarra, cara. Essa semana foi muito bizarra. Eu dei uma opinião no Timbucast agora há pouco que como também quebrou o pau em cima de mim. Eu percebi hoje o tom do Twitter alvirrubro muito contra você. Tá, porque na verdade a turma. Veja só, na verdade eu acho que já se comprovou a situação de Souza, né? Há mais de 10 jogos que não rende. Os melhores momentos do Náutico nos últimos jogos foi sem Souza, mas sabe como é jogador que é ídolo, né? A torcida resolveu tratar ele como ídolo, então. Mas enfim. Isso daí que não tem nem condição de jogar direito. Exato. Aí hoje, agora há pouco, na verdade, eu dei uma opinião no Timbucast falando o seguinte, que eu sabia que ia ser confundido com passar pano para a diretoria, apesar de que eu não passo, mas enfim, a turma faz essa simplificação. Que eu disse que o Náutico, apesar de ter outros erros, o Náutico foi muito prejudicado durante um ano inteiro por causa do desempenho do treinador. Tanto de Dado quanto de Marchiori. Porque, veja só, toda essa confusão que o Náutico tem 25 pontos. Quantos pontos o líder tem? 30. Se os treinadores do Náutico, vamos estar no conjunto, vamos estar os dois como se fosse um só. Se eles tivessem desempenhado um pouquinho só melhor, o Náutico teria 3, 4 pontos a mais. O Náutico estaria lá na ponta da tabela, porque é tudo muito equilibrado. Então, se quando o Dado estava aqui, todo mundo botava essa culpa de Dado errar o tempo todo. E agora com o Marchiori a turma faz isso, repete a mesma coisa, significa que se esses caras tivessem errado um pouquinho menos, erros flagrantes, o Náutico teria uns 4 pontos a mais. Porque quem assistiu o jogo do CSA e quem assistiu o jogo hoje, pelo menos que tenha assistido o jogo inteiro, né? Não adianta ter assistido só o segundo tempo, porque foi um massacre. Você percebe que jogador por jogador, o time do Náutico, ele não é um time que sobra na Série C. Como você colocou, Fred, que o Náutico era para ter um time para sobrar pela camisa que tem, pelo tamanho que tem, mas não é. Dito isso, esse time, jogador por jogador, não é pior do que CSA e do que Paysandu. Não é para ficar longe entre os 8 melhores dessa primeira fase. Não é para acontecer isso. Não é para acontecer isso. O desempenho de treinador no Náutico foi muito fraco. Infelizmente, o Náutico deu azar. Azar eu coloco assim, porque eu acho que o Náutico não ia trazer treinadores fora dessa faixa de Marchiori da vida. Uhum. Até porque o Náutico, ele queimou as próprias possibilidades. Ele queimou as próprias possibilidades quando ele brigou com o Dalpozo, que é um treinador que o Náutico na Série C poderia ser uma situação, quando ele brigou com o Hélio dos Anjos, que talvez seja o melhor treinador possível, se tratando de parte baixo da B e Série C. O Náutico queimou essa possibilidade, queimou o Dalpozo, queimou o Hélio dos Anjos, o Lisca não consegue trazer. Daniel então, rejeitou, Alau também não. Tem um que ele queimou, mas também era para queimar mesmo, que é Elano, né? Não, isso aí. Não, eu sei, eu sou. Não, sim, sim. Não. Mas perceba, eu não estou falando. Não, mas presta atenção, eu não estou falando da qualidade como treinador. Eu estou falando o seguinte: o Náutico acaba tendo uma reputação como clube que o ambiente para um treinador é altamente hostil. E é uma coisa que o Atos tinha, eu acho que mencionado ali no começo da explanação dele. Como é que você vai ter uma linha de trabalho onde você melhora, por exemplo, Marchiori chegou, ele tem qualidade e ele tem defeitos. Como é que você vai diminuir que Marchiori não cometa tantos defeitos que, como disse o Atos, sabote o próprio trabalho? Se você tem um controle interno do clube que você consiga desenvolver. Porque esse problema que aconteceu, lembrou muito, semana passada, semana retrasada, o Flamengo ganhando o jogo e os caras trocando o soco, pô. O Flamengo, quando cai no meio de semana, já era um acumulado de coisas. O Náutico, para perder esse jogo, tomar essa virada como tomou, tomar o baile no segundo tempo,
bastava uma fagulha, pô. Era praticamente ali, pegava, chama-se, bastasse uma fagulha aparecesse e ia causar o incêndio que causou. Então é nesse ponto onde o Náutico não se preparou para uma situação como essa. E ele agravou essa situação, mesmo com todo o contexto do jogo de hoje, que estava favorável para ele, e a situação praticamente desandou por problemas internos, como disse Atos, né, que é se Diógenes não conseguiu resolver do ano retrasado, o time que estava ali liderando, sobrando, não resolveu a situação. Ano passado, totalmente displicente com a situação, como o próprio caso do Elano, e deixando a situação. Ou seja, quantas vezes Diógenes tinha um problema a resolver e ele não resolveu o problema, ele piorou o problema. Então, são 4 anos consecutivos com problemas internos, né? Dá para ver claramente que internamente não consegue resolver situações. Quando vem uma crise, basicamente a tendência é realmente afundar. Ô, Fred, eu quero te responder. Aceitaria agora mesmo. Martelotti. O problema é a chance de Martelotti sair do Retrô, puta que pariu. É zero, pô. Não tem como, pô. Ninguém tira Fernandinho do Retrô, vai tirar Martelotti, vai tirar o treinador. E o antecessor de Martelotti, de Culi? Não, aí não, desculpa. Não. Apesar de que Diógenes adora ele. Diógenes gosta, o que eu quero falar. Diógenes adora ele, mas pra mim seria de Culi. Um desastre. Diógenes gosta muito dele. Não, o Martelotti não vai sair nunca do Rio. Não vai sair nunca. Mas é complicado. Tá. Vamos de superchats, porque, detalhe, torcida do Fortaleza tem contas a acertar com o Atos, que apareceu por aqui. Mas primeiro, vamos devagar. Primeiro, boa noite. Boa noite, Atos e toda a bancada. Chagas, valeu, Chagas. Boa noite, meu irmão. Fica aí com a gente, que esse programa vai longe. Vamos lá. A torcida do Sport, Atos, já foi a fase, pelo menos a turma daqui, já foi a fase de você ser vilão. A turma quer você do lado de cá do muro. Então é o seguinte, Atos, vem torcer para o Sport, vai ser mais feliz. O sono é bom, né, Atos? Uma frase clássica sua, o sono do rubro-negro é um sono bom, né? Pô, esse ano principalmente. Quem gosta daquele vídeo é Cássio. Cássio é fã daquele vídeo. O sono do rubro-negro é um sono tranquilo. O muro tá baixo, viu? Tá baixo. Tá vindo muita gente. Bora pra pancadaria. Lucas Souza. Boa noite, Atos. Como é ver o Timbu na C e o Lion na A? Quartas da Sula e melhores campanhas dos pontos corridos. Vai inventar narrativa ainda? Ele é torcedor do Sport, é? Ele tá na A? Lion. Ah, o único mascote que eu sei é o Leão do Sport. Eu não conheço outro time com leão, não. Lucas Andrade, tem mais superchat aí? Lucas Andrade, eu acho que ele não conseguiu escrever. Aí, Lucas, qualquer coisa, escreve uma mensagem aqui no chat normal que a gente lê, né? Se o time dele for Fortaleza, deixa pra lá. O Sport não tem Tibuzone para vir, né? Mas e olha que eu não bebo, mas eu queria uma Tibuzonezinha no Sport. Porque agora ficaram jogos muito sérios. Agora não dá para ir para o jogo do Náutico contra o São Bernardo, né? Eu perdi a chance de chegar no joguinho mais leve do Timba. Quando as coisas ainda estavam sob controle. Não dá para eu ir agora. Timbuzano foi a única coisa que deu certo no Náutico esse ano, foi a Timbuzano. Muito bom. É foda. É muito bom o Timbuzano. Assim, eu admiro de longe. Então. Se não tiver mais superchats em relação ao Náutico, tá, a gente vai fechando por aqui essa primeira parte. Eu acho que não tem. Não vi se Lucas Andrade. Também não achei nenhuma segunda mensagem do Lucas. Então, tá? Aí, ó, mandou mais 5 aí. Valeu, Lucas. O Lucas. Eita! Vamos lá. Paola! Marchioli caiu. O time saiu do G8. Tu sabe o que é isso, Atos? Tu acompanhou isso semana passada? Eu vi. Paola.
a situação. Aguenta Lucas mais 3 semaninhas, pelo menos. Vamos Posso dar minha opinião sobre isso aí? Pode. Tomara que Paola dê um pé na bunda desse cara e nunca mais volte, pô. O Náutico tá ficando na Série C e o camarada com esse papo aí de Paola volta pra mim. Paola, não, volta não, Paola, volta não, tá bom. O cara que fica chorando no chat de uma live não merece que você volte, não. Eita. Lucas, tu só pega bronca pela frente aqui. É Cássio seco com sua porra, é Atos com raiva, é Minhoca sem querer tocar violão para fazer uma serenata aqui para Paola. Fred Eu nem acho que líder, existe Paola, fica só logo pra- romântico. Fred líder da Série B, fica logo romântico. Quer Fica ajudar o próximo. Quer ajudar o próximo. Fica fácil, né? Tomara que Paola arrume um rubro-negro para poder Lucas aprender a não ficar aí na live choramingando. Então é isso, Lucas. Se não for para você, Paola, liga para alguém aí. Mas, na verdade, veja só. Se Paola for alvirrubra como ela é, e supersticiosa como nós somos, eu pelo menos sou, eu sendo Paola, aguentava mais 3 semaninhas de Lucas. 3 semaninhas de Lucas. Esse cara não é tão insuportável assim, não. O cara joga tênis ali, ó. Tem a segunda O fase. cara ainda. joga tênis, mano. Olha a justificativa do cara, pô. O cara tá ali, ó, raquetinha na mão. Djokovic também joga tênis, não é um ser humano tão legal, não. Eu não acho, não. É foda, pô, é foda. Mas, enfim, Paola. Só eu e Lucas estamos na causa ainda. Eu e Lucas estamos juntos na causa. Ele não abriu, não. Eu tô com ele. Eu queria essa história andando. Os dois assistindo juntos. Náutico e São Bernardo. Náutico precisando vencer por 2 gols de diferença. 43 do segundo tempo. Falta Souza. 2-0. O estádio mandando Atos. Superchat no Timbucast só xingando Atos. E Souza e Paola e Lucas felizes. Não para sempre, porque Paola não vai voltar por muito tempo, não, mas pelo menos para classificar. Moisés Albuquerque. Superchat chegando. Atos. Acredito que a solução seja usar as peças corretas do Náutico. O problema é que esperar um treinador chegar e fazer o simples é a coisa mais difícil. difícil. Porque, veja só, a simplicidade demais também é um problema. O Otávio, que, enfim, era o técnico sub-20 e foi até demitido, ele fez o simples. Agora, era algo que parecia que alguém só passou a escalação, mandou o time jogar, mas tipo, o time era completamente estático, sabe? O time não tinha, enfim, nenhuma filosofia de jogo, nenhuma noção do que fazer em campo. Então não pode ser tão simples. Então não é só pegar assim, pega o cara mais, o treinador mais básico que tem aí e coloque. Não, aí também é demais. Mas também um cara que tenha noção de colocar um esquema tático, de colocar uma situação de jogo interessante, não pode chegar querendo inventar a roda como o Marchioli fez aqui no Náutico. É isso, tá?